Aí, agora está gravando. Fernando, a palavra é sua. Bem, boa noite. Inicio agradecendo, então, o convite para poder estar aqui essa noite, aqui compartilhando com vocês alguns pensamentos e um pouco do conhecimento que a gente vem acumulando aí a respeito de um tema bastante novo ainda em se falando de Brasil, né? Então, inicialmente, me apresentar. Eu sou técnico em edificações, então a formação técnica no Brasil é uma coisa um pouco renegada, né? Então, eu acho que muito pela diferença salarial entre os técnicos e engenheiros, mas eu fui na mesma leva, né, de todos que fazem um curso técnico e depois vão para a graduação, né? Esse é um problema educacional que a gente tem no país. Mas, enfim, depois do técnico em edificações, eu fiz engenharia civil na URGS, mestrado e doutorado no PPG do IPH, em recursos hídricos e saneamento ambiental. Tenho ministrado as 3 disciplinas aí, gerenciamento da drenagem urbana, que foi uma disciplina criada em 2001 pelo professor Tucci, vocês devem conhecer de nome ou de livro o professor Tucci, então ele que foi o criador dessa disciplina aí, justamente com o objetivo de aumentar a interdisciplinariedade desse tema, porque é uma disciplina oferecida no curso de arquitetura, lá no prédio do curso de arquitetura da URGS, e é dado também para alunos da engenharia civil, obviamente, ambiental e hídrica. Então, a gente faz um microcosmos lá do que seria tratar, né, o que seria o gerenciamento da drenagem urbana. Na verdade, a gente teria que agregar muitas outras áreas de conhecimento, aí, como biologia, sociologia, economia, direito, tudo acaba sendo, em algum momento, em algum grau, levado em conta quando a gente pensa no gerenciamento da drenagem urbana. Outra disciplina que eu também ministro, instrumentação e hidrometria, voltado, obviamente, para recursos hídricos, e na pós-graduação também uma disciplina com mais ênfase, né, na hidrologia e no gerenciamento da drenagem urbana. Então, eu atuo na área de hidrologia urbana, manejo de águas urbanas, monitoramento de variáveis hidrológicas. Projetos de extensão que a gente costuma desenvolver no âmbito da universidade, eu tenho participado de planos diretores de drenagem, né, e estudos aí de inundações ribeirinhas. O nosso núcleo lá é um núcleo de estudos em segurança hídrica, se vocês procurarem. E esse aí na foto, vocês estão vendo aí, sou eu. Bem, falar de rios urbanos, né? Então, acho que a gente pode começar com uma reflexão, né, de como que esses rios passaram a serem incorporados na paisagem urbana, né? Como que eles se transformaram no que a gente conhece hoje. Então, aí trouxe uma foto aí, um mapa, né, da cidade de Bucareste, na Romênia. Foi uma escolha aleatória, não tem porquê, mas é um mapa antigo aí que mostra como que era o traçado antigo e como que ficou, tá? E esse é um modelo que foi seguido muito durante o desenvolvimento aí, a Revolução Industrial. A gente teve esse modelo de desenvolvimento aí, de intervenções nos rios, né, muito praticado na Europa e nos Estados Unidos, né, principalmente nesses 2 locais. E isso daí foi copiado, né, ou tentado copiar muitas vezes para outros países, e o Brasil não ficou atrás, né? Então, qual é o objetivo dessa alteração aí que a gente viu, né, ainda seguindo nesse caso aí da cidade de Bucareste, na Romênia? Vejam aí uma foto à esquerda, é uma foto com uma barragem de manutenção do nível, né? Então, um dos primeiros objetivos, naquela época, o transporte era fluvial, então, boa parte das cidades europeias, vocês vão ver, elas são circundadas, né, por canais, e esses canais têm uma série de eclusas. Aqui ao lado dessa foto aqui, existe uma eclusa, então, para fazer que as embarcações subam e desçam essa queda d'água. Então vejam aqui o que era, né, o desenvolvimento urbano nas margens dos rios. Isso daqui não era uma situação adequada. E a época que fizeram, né,
as alterações nesse momento aí, nessa história, né, nesse momento da história aí, né, o modelo era esse: canalizar, retificar, cortar meandros, tá? E, em princípio, era uma ideia que parecia muito boa, né? A gente tem exemplos também, aqui eu trago já exatamente o exemplo aqui de Porto Alegre. Em 1916, a gente tinha o arroio, que é chamado aqui Arroio Dilúvio. Então, ele era super meandrático aqui no seu trecho final, né? Os rios, quando chegam na fase final, perto de uma planície, né, de uma região mais plana, eles tendem a criar esses meandros, e são regiões muito dinâmicas em termos da morfologia desses rios. Então, eles estão sempre trocando, né, o leito do rio está sempre trocando de posição, ele está sempre buscando um equilíbrio entre erodir e depositar sedimentos. Tá? Então, se a gente pegar o histórico aí de imagens de satélite de alguns rios, aí vocês vão ver, rios de planície principalmente, vocês vão ver quão dinâmico eles são. Imaginem, então, numa planície dessas, a planície de inundação, que a gente chama, né, esse movimento todo do rio. Isso daí é prejudicial quando a gente faz uma urbanização que chega até a margem desses rios. Então, uma das alternativas, né, o modelo utilizado era retificar. Então, vejam aqui o que ficou depois, né, da retificação. Então, todos aqueles meandros foram substituídos por um canal retilíneo, né, mais retificado, que a gente chama justamente, o retificar vem de deixar ele reto, e revestido também, para aumentar, né, a capacidade hidráulica dele, diminuindo a rugosidade. Então, basicamente, essas alterações aí buscavam, né, o transporte, que a gente viu no slide anterior, controle de cheias, tá? Então, essa região aqui é chamada de ilhota, né? Então, era uma região frequentemente inundada pelo arroio dilúvio aqui. Então, um dos objetivos também da retificação era minimizar, né, diminuir esses problemas com as inundações. E outro também é deixar o rio em condições a receber dejetos, né, que ele consiga levar para um ponto mais distante. Então, esse modelo aí foi criando esse tipo de coisa. Então, aqui eu mostro imagens, à esquerda as imagens antigas, tá, e as imagens de como que a gente tem hoje. Então, essa ponte de pedra aqui, a Ponte dos Açorianos, também chamada, né, Porto Alegre, que foi fundada por casais de açorianos, né, das ilhas dos Açores portugueses, e essa ponte aqui era a que ligava o centro da cidade com a região sul. E depois da retificação, essa ponte acabou ficando sem utilização, né, porque o curso d'água que passava por debaixo dela foi desviado. Então, aqui foi criado simplesmente um laguinho, essa água é parada, não tem mais função, ficou como um monumento histórico. E então a passagem para a Zona Sul acabou sendo essa nova ponte, que é a ponte também chamada Ponte Histórica, né, devido a uma batalha, né, que teve durante a Revolução Farroupilha. Teve uma batalha junto a essa ponte aqui, e ela acabou sendo ornada, né, então ela tem alguns motivos decorativos aqui. Então vejam como esse modelo, né, de canalizar e embelezar os rios era visto como uma coisa benéfica, né, e era o modelo que existia no momento, naquela época. Mas, olhando imagens atuais, a gente vê, né, que o que se pensava no passado não é tão adequado atualmente. Tá? Então, a gente tem ali a primeira imagem ali, tem vídeo no YouTube, se vocês procurarem surf no dilúvio, vocês vão ver, né, uns maluquinhos aí que resolveram, num dia de chuva mais intensa, aí, surfar num ressalto hidráulico ali. Obviamente que eles tiveram que fazer um bom asseio depois dessa aventura aí, por conta da contaminação que a gente tem nessas águas aí. E diversos outros movimentos aí, né, o pessoal de caiaque dentro do arroio, reivindicando melhorias, né, da qualidade da água, intervenções artísticas ali naquela outra imagem ali, que vocês veem uma rede cheia de resíduos e um casal dentro, né,
não sei exatamente o que eles queriam passar de mensagem com isso, mas são intervenções artísticas aí que a gente teve, né, intervenções humanas, artísticas que a gente teve. E na parte de baixo, a linha de baixo das imagens, né, são intervenções, né, que a gente tem, digamos, não intencionais, mas que causam grandes, né, configuram a situação que um rio urbano acaba ficando, tá? No momento que a gente teve aquelas decisões no passado de retificar e deixar o rio sem um contato direto da população, né? Ele ficou, então, alheio a um contato mais direto, apenas retificado, apenas contato visual. Se é contato visual, se a gente não vai ter contato com a água, então vamos diluir os nossos dejetos nele, lançar resíduos, né? E os resíduos aí vocês podem ir até o limite aí de um automóvel. Óbvio que ele não foi lançado propositalmente, é um acidente, né? Eu gosto de mostrar fotos aqui, se vocês buscarem no Google aí por veículo cai no dilúvio, vocês vão ver uma série de reportagens, né, e fotos de veículos, porque não existe um cuidado aí, então são vias estreitas, com velocidade de 60 km por hora, sem nenhum tipo de proteção para a queda aqui. Então, um pneu furado, uma fechada de carro, facilmente os veículos caem aí. Teve até um ator da Globo aí, Schumann, eu acho, que há uns anos atrás aí andou caindo no dilúvio. Bem, enfim, sintetizando esses impactos aí recorrentes nos rios da paisagem urbana, né, eu condensei aí em 3 pontos, né, a ocupação das planícies inundáveis, a impermeabilização da bacia, conjuntamente com a poluição e a geração de sedimentos, né, isso aqui é uma coisa muito importante, né, esse ponto 2 aqui, que muita gente olha para o leito do rio e pensa no leito do rio desconectado com o restante da bacia. E o leito do rio nada mais é do que um integrador, né? Os efeitos que a gente observa no leito de um rio, eles são resposta do que a gente faz na bacia. Se a gente impermeabiliza a bacia, a gente aumenta picos, aumenta volumes, né? A gente está mudando o balanço hídrico da bacia e, com isso, mudando o regime de vazões. Se a gente tem uma ocupação que não controla a poluição, gera esgotos e lança, a gente também vai estar. Então, são ações que a gente tem difusas na bacia que acabam sendo visíveis lá no leito do rio. E o mais visível deles é a geração de sedimentos. Então, vocês viram numa das fotos anteriores ali a ecobarreira que a gente tem, que é uma barreira construída. A minha crítica àquela ecobarreira é que a gente não deveria ter uma, a gente deveria ter várias ao longo de todo o arroio. E com isso a gente conseguiria mapear até pontos onde a gente tem maior produção, né, maior geração de sedimentos, e não simplesmente na foz. Né? Tem o seu benefício, né, acaba recolhendo toda a geração de sedimentos na bacia, né, desses sedimentos, os sedimentos que flutuam, né, porque é uma ecobarreira flutuante, então ele deixa de levar boa parte desse material, né, a maior parte desse material deixa de chegar ao manancial que a gente tem aqui, que é o Lago Guaíba. E, por fim, as intervenções físicas, né, a ocupação das planícies, o problema da degradação do leito em função das atividades na bacia, né, nos forçam a ter algumas intervenções físicas, as retificações e canalizações dos rios. Isso daí, então, chega, né, que a gente tem uma igualdade aqui entre rios degradados e paisagem urbana degradada. Se o rio está degradado, a gente vai ter uma paisagem urbana degradada também. Tá? Então, no século XIX, essas intervenções em rio não levavam em conta aspectos ambientais. Tá? Então, aspectos ambientais é coisa bem mais recente. A gente vai ver aí, eu tenho um slide aí que eu faço um pequeno histórico aí com os principais marcos, né, os principais eventos que nos levaram até essa preocupação ambiental atual. Né, a preocupação ambiental não significa que a gente tenha atitudes, né, efetivas para melhorar esses ambientes.
Então, afastamento do convívio, né, coisa que eu já comentei antes. Então, essas ideias aí do século XIX acabaram por nos afastando dos cursos d'água, né, aqueles projetos de canalização, né, se vocês olharem fotos do Rio Sena, em Paris, né, uma super metrópole lá, cultural e artística, histórica, enfim, e a população não tem contato, né, no máximo o pessoal passeia lá nos chateaus, lá no chateau não, nos bateaux deles lá, e passeiam no rio, mas não tem contato com o rio, né? E a contemplação do rio é feita a uma certa distância, de cima de uma margem concretada, né? Retificada, concretada. Então, em muitos locais a gente acaba tendo insegurança por causa desse afastamento do convívio, né? Você já deve ter visto teorias, né, de que se algum local ele é inseguro, né, é um local de assalto, a melhor maneira, né, da gente melhorar a segurança dele é a gente ocupar, ter mais pessoas andando na rua, ter mais locais de comércio, isso daí automaticamente melhora a segurança do local. Então, a gente pode aplicar isso daí também nas revitalizações, né, nas nossas intervenções de melhoria dos rios urbanos. A gente pode pensar também nesse aspecto aí que se um curso d'água ele está inseguro, a gente tem que pensar em como revitalizar, como ocupar ele para reverter essa situação. Então, muitas vezes esses problemas aqui, né, nessa segunda imagem que vocês estão vendo, né, uma solução fácil e rápida que é fechar esse curso d'água. Né, ele já está retificado, que ele está pronto aqui para receber uma cobertura e a gente esconde isso daí embaixo do tapete. Né, isso aí me lembra uma vez que eu estava trabalhando num plano de saneamento básico de uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, estava prefeito, estava toda a equipe técnica, enfim, e na volta eu vim no mesmo ônibus, o prefeito estava vindo para Porto Alegre, e o prefeito veio junto no ônibus, ele lá pelas tantas sentou ao meu lado lá para conversar a respeito do plano, enfim, e tal. E aí ele veio com a ideia, né, do arroio Pessegueirinho lá, né, ele chegou e me perguntou o que eu achava, né, de canalizar ele, que ele era um rio ainda natural, com as margens naturais, mas sofria muito de erosão, enfim, todos os problemas que eu apresentei antes, um rio contaminado, com grande dinâmica morfológica, margens sendo erodidas, enfim, e ele veio perguntar o que eu achava de canalizar ele, fechar e construir uma ciclovia em cima. Eu tive que responder para ele que ele não prestou atenção na apresentação que eu tinha feito. E daí ele não ficou mais do que mais 5 minutos ali ao meu lado e voltou para a poltrona dele. Mas, enfim, para vocês verem como essas coisas são difíceis, né? Esses conceitos aí a gente vê, não diariamente, mas com frequência a gente vê esses conceitos, vê apresentações, vê material a respeito disso, e parece que a gente já tem um consenso formado, mas quando a gente começa a falar com pessoas de fora da nossa área, a gente vê como ainda é um tema bastante desconhecido para o restante, não é um consenso. Então, outro problema da degradação dos rios é a desvalorização imobiliária e ambiental, né? Começam a ser locais insalubres e locais onde a gente não pretende estar por perto. Tá? E acabei adiantando um pouco, né, o desconhecimento das características de pré-intervenções. Então, a gente esquece... Não adiantei nada, isso aqui é um assunto novo, né? Desconhecimento, o que eu queria dizer aqui com desconhecimento das características de pré-intervenções é que se a gente vai nesses rios aí, boa parte dos rios já tem várias décadas nessa situação, e se a gente perguntar para a geração mais recente, né, já nasceram com, né, pegar alguém que nasceu em São Paulo, né, Rio Pinheiros, Rio Tietê, para eles sempre foi daquele jeito, eles não têm um conhecimento né, de como que aquele rio era antes das intervenções que realizaram. Então, acaba sendo um costume, né, acaba se acostumando com aquilo, porque sempre foi, né, dentro da escala de vida
dessa pessoa, ele acha aquilo bem normal. Fernando? Sim. Deixa eu só falar uma coisinha. Você falou sobre a retificação de rios urbanos, né, que é uma coisa bastante comum e tal. Queria que você falasse um pouquinho para a turma quais seriam os impactos na hidrologia quando você muda um rio de meandro para um rio reto, né, para um canal reto retificado. Brevemente. Sim, hidraulicamente, quando a gente retifica um rio, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a declividade dele. Porque entre os dois pontos a gente vai ter a mesma diferença de cotas, só que em vez do rio fazer um comprimento que vai fazendo curvas, ele vai em linha reta. Ou seja, a gente diminuiu a distância que a água vai ter que percorrer de um ponto ao outro, mas manteve a diferença de cota. Com isso, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar aumentando a declividade do rio, aumentando a velocidade, né, modificando as características de deposição e erosão de sedimentos nas margens, né? Então esse é o primeiro impacto. Então por isso que normalmente quando se faz um corte de meandros, uma retificação de rios, a gente acaba também revestindo, porque para proteger contra a erosão que a gente aumenta a velocidade. Bem, feito isso, no trecho que a gente retificou, a gente em um primeiro momento, naquele pensamento lá do século XIX, aquele pensamento higienista, né, que a gente chama de canalizar e fazer os rios como com aqueles 3 motivos que eu apresentei, né, para transporte, para controle de cheias e para diluição de dejetos, aquilo transformava os rios, né, naquele trecho parecia que estava tudo bem. Hoje a gente vê que a gente fica longe do convívio, né, uma série de problemas que eu acabei de apresentar no slide anterior. E transfere o problema para jusante, né? Você acaba transferindo tudo isso. O outro aspecto que eu ia falar que é justamente isso, a gente tem que saber qual é o ponto final dessa retificação que eu fiz, né? Por quê? Porque eu vou levar a água mais rápido e em maior volume para aquele ponto ajusante. Então, às vezes, eu acabo transferindo, tirando a inundação que estava acontecendo naquele trecho que eu retifiquei e revesti. Ali eu não vou ter mais problemas, né? Ou os problemas que eu tinha com alta frequência, eles vão diminuir a frequência e a magnitude dos problemas de inundação naquele trecho, em detrimento de um trecho mais ajusante, que vai receber todo aquele aporte de água que, se ele não for retificado, canalizado, ampliada a capacidade de escoamento dele, ele vai começar a sofrer problemas também. Então é um processo que a gente vai ter que ir indo até chegar num ponto, né, no final das contas, até chegar ao mar, né, que todos os rios, né, exceto as bacias que terminam dentro dos continentes, né, em algum lago que evapora a água, né, a maior parte dos rios, eles escoam para o mar, né, para os oceanos. Então, seriam esses problemas aí da retificação e revestimento de canais. Tem mais uma pergunta aqui no chat, do Cleudson. Enquanto você está, antes de eu perguntar isso, ele perguntou imediatamente junto, né, Cleudson? Aumento de muros de contenção seria uma opção viável, mas acho que saiu um pouquinho do contexto. Você pode abrir o microfone, Cleudson, explicar? Foi naquela imagem lá, onde aquele córrego estava cheio de lixo. Esse aqui? Isso. Já que não é viável mais, como o senhor está explicando, cobrir esse rio aí, esse córrego, aumentar a contenção para tentar fazer com que as pessoas não joguem lixo. Fechar o... Não em cima, não em cima, dos lados, lateral. Né? Dos lados. Tu diz fazer uma segregação, impedir que as pessoas tenham acesso direto ao rio. Jogando lixo. Na verdade, fazendo isso aí é uma alternativa paliativa. A gente não vai estar atuando no problema principal, o gerador do problema, que é a pessoa que está jogando lixo, né? Então, seria eu não vejo isso como uma medida, eu não sugeriria isso, tá? Porque a gente o hábito, as pessoas vão fazer uma escadinha ou vão quebrar o muro e vão seguir jogando, né? Alguma parcela da população vai parar de jogar, mas é uma medida que a gente vai isolar ainda mais o curso d'água da população. Por isso que
os projetos de revitalização justamente olham todos esses aspectos, né? Um bom projeto de revitalização, ele vai pensar em tudo isso e propor as medidas mais adequadas, né, dentro do orçamento disponível. Não sei se respondi. Ok? Está ouvindo agora? Estou escutando. Não, assim, é uma medida, assim, algo que eu pensei para tentar fazer com que as pessoas não parem um pouco de jogar lixo. Teve exemplos aí de aulas passadas com a professora que o pessoal desapropriou aquele pessoal ribeirinho ali do rio e fez uma reserva, alguma coisa, para preservar o curso daquele rio lá. Sim, isso aí é uma medida mais adequada. Sim. Isso aí é bem dentro de uma revitalização daí. Uhum. Não, mas cada caso é um caso. A gente não pode dizer que o melhor é retirar essas pessoas, né? Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível e às vezes não é a solução mais adequada. Então, por isso que eu sempre reforço, né? Não existe receita genérica aí para a revitalização de rios. Cada rio é um rio, cada um tem a sua história, tem as suas condicionantes. Então, um bom projeto de revitalização tem que partir inicialmente do reconhecimento desses problemas para conseguir propor a melhor solução. Sim. Obrigado, professor. Então, vou seguir adiante aqui. Então, quando que a gente começou a mudar esse paradigma aí, né? Então, a gente estava com os rios modificados dentro daquela visão higienista do século XIX. A gente chegou lá pelo final da década de 60, a gente teve alguns eventos aí nesse rio em Ohio, aí nos Estados Unidos, que o rio pegou fogo, e não pegou fogo uma vez, pegou várias vezes fogo. Tá? Então, era uma cidade bastante industrializada, que lançava sem nenhum tipo de tratamento os efluentes dele. Tá? Então, isso aí era generalizado. A gente tinha os rios americanos e europeus, onde foi o berço da industrialização. A gente tinha esse problema aí, né? As cidades cresceram muito. Então, além das indústrias, os dejetos humanos também, tá? A gente tinha esse cenário aí configurado. Tá? Boto também aqui uma foto do próprio Alfred Hitchcock, que fez era uma propaganda, né, aí ele mostrando um corpo aí no Rio Thames, como mostrava, né, no filme chamado Frenzy, e usou o Rio Thames como um lugar sombrio, e foi a inspiração para o filme de suspense dele. Tá, por conta da degradação desse ambiente aí das margens do Rio Thames. Bem, essa mudança de paradigma aí no manejo das águas urbanas ocorreu concomitante com a mudança dos paradigmas ambientais. É aí que eu passo, né, para esses marcos aí, esses exemplos históricos aí. O primeiro que a gente vê na história aí, o Silent Spring, né, o livro dessa bióloga aí, a Rachel Carlson, que ela levanta, né, faz todo um movimento contra o uso de DDT. Tá? Então, o DDT era utilizado indiscriminadamente, até dentro de casa as pessoas passavam para se proteger de mosquitos, enfim, qualquer inseto aí era aniquilado aí com DDT. Só que isso aí causava um grande problema ambiental e também problema de saúde humana. Tá? Então, até que foi banido, né, levou algum tempo essa luta aí da Rachel, dessa bióloga marinha, para conseguir a proibição do uso do DDT. Tá? Até que hoje em dia não se fala mais, né, detetizar é um termo não utilizável mais, porque a gente não usa DDT mais para matar, né, para fazer uma desinsetização. Tá? Esse é o termo que a gente utiliza hoje. Em 64, a França descentralizou o gerenciamento de água, então lá começaram os primeiros comitês de bacia, foram criados na França. Em 1970 também é outro grande marco, a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. Logo, no segundo ano da existência da EPA, fizeram o Clean Water Act,
né? Acho que foi a mais importante ação aí de melhoria da qualidade da água, tá? Então acho importante aí vocês darem uma lida aí, pegar um resumo, né, do que foi esse ato da água limpa aí, que ampliava e regulamentava, né, algumas coisas ambientais de 1948 nos Estados Unidos. Em 74, o Reino Unido estabelece algo semelhante também, o Control of Pollution Act, né, um passo significativo para a redução dos índices de poluição do rio Tamisa, né? Isso daí dizem, né, que lá no parlamento inglês, lá o pessoal não podia fazer a atividade dele com a janela aberta porque o fedor do rio era tanto, e chegou um momento que eles disseram, né, deram um basta nisso, né, por a década de 70. O Brasil entrou em cena, né, a política nacional do meio ambiente no Brasil foi estabelecida em 81, foi quando o Brasil começou a pensar em qualidade do meio ambiente. Outro problema, então, outra publicação importante da EPA, especificamente para a drenagem urbana, foi em 83, então 13 anos depois da criação da EPA, foi o NURP, esse daí, né, Nationwide Urban Runoff Program. Então, com isso daí estabeleceu praticamente todos os princípios que a gente tem ainda hoje da drenagem urbana, estão traçados aí dentro dessa publicação aí da EPA. O termo sustentabilidade ele já foi surgir um pouco mais além, em 1987, né, no Brundtland, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né, consolida, então, esse princípio aí do desenvolvimento sustentável como uma meta global, tá, depois adotada aí na Agenda 21. Tá? Então, eu sugiro desse slide aí vocês darem uma lida, né, no que foram esses marcos históricos aí para vocês terem um referencial. E o Brasil começou a ter planos diretores de drenagem urbana, né, se preocupar com a geração de escoamento inicialmente apenas em termos quantitativos, né, lá pela década de 90 começaram a surgir os primeiros, né, planos diretores aí com esse aspecto aí compensatório, ambientalista. Então, tem diversos nomes aí que vocês vão ver, cada autor, cada pesquisador aí acaba utilizando esses termos aí que tem grande sobreposição um sobre o outro, tá? Enfim, eu não tenho nenhuma escolha específica entre eles. Bem, com isso a gente estabeleceu novos conceitos, porém, né, dentro da minha caixinha laranja aí, né, que não são totalmente compreendidos pelos tomadores de decisão, né? Lembro, então, do que eu falei, né, do prefeito lá que queria fechar o canal e construir uma ciclovia em cima. Tá? Então, o que são esses novos conceitos aí? O conceito, né, é que qualquer atividade realizada na bacia afeta as características do corpo d'água. Tá? Então, aqui também tem um embate que teve aqui em Porto Alegre há uns anos atrás, que era entre o Departamento de Esgotos Pluviais e a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente dizia que nos cursos d'água, né, ainda com margens naturais, ainda com vegetação, mata ciliar, enfim, que ali não deveria, né, a melhor solução era não fazer nada, tá? Manter o mais natural possível. Só que eles se esqueciam, né, que a gente tinha a montante daquilo ali, a gente tinha uma bacia já totalmente urbanizada. E aquilo que eu falei alguns slides atrás, né, que tudo que a gente faz na bacia, né, o curso d'água simplesmente é um integrador, né, ele vai responder, ele vai refletir as atividades que a gente tem na bacia hidrográfica que contribuem para aquele trecho, para aquele curso d'água. Então, o que acontecia? A gente tinha um curso d'água em leito natural, né, com meandros, enfim, só que a gente tinha uma bacia gerando muito mais sedimento, gerando picos de vazão muito maior comparados às condições de pré-urbanização ou condições naturais que a gente tinha naquele curso d'água. Então, eles proibiam, por exemplo, né, ir
desassorear, né, não podia entrar com maquinário nenhum dentro de um leito, né, com margens naturais, tá? Então, isso é a falta desse conhecimento aí de entender a relação entre atividades na bacia e reflexos no curso d'água. Escassez de abastecimento pela degradação dos corpos d'água, tá? Então isso aí já se falou muito, né, que a falta d'água em nível mundial, inclusive, né, não vai se dar por falta de água em termos quantitativos, e sim em termos qualitativos. O nosso grande exemplo que a gente tem no Brasil é São Paulo. Se o Rio Tietê e Rio Pinheiros tivessem uma qualidade d'água, não precisa ser super limpa, mas que fosse ali classe 3, né, classe 2 seria melhor ainda, falando das classes CONAMA, né, ou inclusive até classe 4, dependendo dos parâmetros de qualidade ali, poderia ser feito um tratamento de água ali e abasteceria tranquilamente, né, a demanda da região metropolitana de São Paulo poderia ser abastecida. No entanto, a contaminação, né, a quantidade de contaminantes que tem naqueles rios lá, impede qualquer tipo de tratamento, né, inviabiliza economicamente. A gente até tem técnicas que conseguem tratar aquela água, porém não é economicamente viável, tá? Então é mais fácil buscar fazer transposições de rio, pegando em locais onde a qualidade da água está melhor, mesmo abrindo mão de uma disponibilidade hídrica menor. 2014, 2015, São Paulo, né, a região metropolitana, enfrentou uma seca bem localizada lá, que eles tiveram bastante azar aí nesses 2 anos aí que chovia em volta ali, uns 500 quilômetros de distância da região, tinha chuvas ali, e São Paulo acabava não recebendo chuvas nenhuma, não recebia essas chuvas aí e acabou entrando nessa crise hídrica aí desses 2 anos. Também outro conceito que também não é facilmente compreendido pelos tomadores de decisão é que rios saudáveis agregam valor econômico, tá? Então, um rio saudável vai mobilizar pessoas, as pessoas vão querer visitar, vai movimentar comércio, vai movimentar turismo, certo? E vai diminuir os custos com tratamento de água, tá? Vai diminuir também custos com saúde humana, tá? A gente tem aquele número mágico, né, de cada R$1 investido em saneamento, em tratamento de água, a gente deixa de gastar 5 em saúde depois, né? Então, rios saudáveis efetivamente agregam valor econômico. Ele é economicamente viável e lucrativo a gente ter um rio saudável dentro do ambiente urbano. A conexão benéfica entre corpos d'água, paisagem e comunidade. Essa integração aí acaba criando um ambiente bem mais benéfico, né? Onde a gente tem as pessoas, a paisagem e a água, tudo integrado. Bem, dado esse ensejo inicial aí, agora a gente vai para uma parte mais técnica aqui, que é essa parte de classificação das intervenções que a gente pode ter no curso d'água. Vocês devem, né, como o personagem aí dos Simpsons, né, deve estar com uma cara meio assim, se eu começar a perguntar agora qual é a diferença entre restauração, renaturalização, reabilitação, revitalização, recuperação e remediação, né? São termos que, em princípio, a gente olha eles, parecem sinônimos, faz alguma diferença de um para o outro, mas a gente tem, na verdade, uma grande confusão. Se a gente for buscar por definições, né, restauração, aí vocês colocarem restoration river, então vocês vão ver aí diversos trabalhos, né, e cada autor aí fez alguma definição a respeito do que ele achava que era restauração. Então, para restauração a gente tem essa série de definições, para reabilitação a gente tem essas outras, para remediação essas outras, para revitalização essas outras ainda, tá? Então eu estou passando aqui porque a gente não vai ler uma por uma,
a ideia aqui é mostrar como é um assunto bastante difuso, né, como o entendimento dessa terminologia acaba não sendo única, né? E é importante, a terminologia é importante quando a gente fala o termo correto, né? É importante que todo mundo tenha em mente o que significa aquele termo. Então, por isso que definir as coisas é importantíssimo quando a gente fala, né, praticamente em qualquer assunto técnico aí, né? Então, muitos trabalhos acabam, né, o autor acaba dizendo, né, vou utilizar no meu trabalho, vou definir, né, sei lá, revitalização como sendo assim, e ele passa a utilizar aquele termo, e quem está lendo o trabalho tem que entender a revitalização conforme aquele autor definiu, tá? Mas acabou que, vocês viram, né, série de trabalhos aqui, cada autor fez a sua definição, tá? Fazendo um apanhado de tudo isso daí, né, essa publicação aí de 2013 do Cengiz, ele conseguiu agrupar, então, em 3 grandes grupos aí, onde ele conseguiu caracterizar o que é, né, e ele juntou restauração e naturalização, são coisas idênticas, é o mesmo termo, vocês podem utilizar restauração ou naturalização, reabilitação ou recuperação, e, por fim, revitalização, tá? Então, cada um deles tem aí o que é escrito, mas eu acho que uma figura fica mais fácil de entender. Então, quando a gente atua apenas na qualidade da água, a gente chama isso de uma recuperação de rio, tá? Recuperação ou reabilitação. Eu costumo falar mais recuperação. Então, vamos recuperar um rio, então tratar, melhorar a qualidade da água dele. Vejam que na figurinha ali a gente tem o ecossistema saneado, tá? Mas o entorno dele continua tudo da mesma maneira, tá? Então, se a gente pegar um curso d'água urbano e conseguir fazer um sistema de coleta de esgoto, tratamento, controlar a poluição difusa, a gente vai estar fazendo uma recuperação. No momento que a gente faz uma intervenção a mais, né, que a gente ali então já indo para a revitalização, tá? Então, o segundo passo, né, a revitalização necessariamente vai passar por uma recuperação. Então, viram que não tem como a gente sair de um ambiente degradado e ir para uma revitalização sem fazer uma recuperação da água, tá? Então, o correto mesmo seria a gente dizer uma recuperação e revitalização de rios urbanos, tá? Porque o primeiro passo é sanear, deixar a água em qualidade, né? O que adianta eu ter um entorno todo digamos, ambientalizado, né, com equipamentos urbanos para as pessoas chegarem perto, se a gente vai ser repelido pela baixa qualidade da água, né? Quem que levaria uma criança ali que teria que ficar o tempo todo preocupado em ela não chegar perto da água, né? Não ter um contato com a água, né? Mesmo que não seja um contato primário, né? Criança a gente sempre tem que cuidar aí, porque daqui a pouco ela está dentro da água mesmo, tá? E por fim, o último termo, né, o restauração. Então, o termo restauração sempre lembre, né, de uma restauração de uma obra de arte, que é o quê? É trazer ela ao mais próximo das características originais. Então, a gente não tem, né, então a gente teria que desurbanizar uma bacia, tá? E aqui a gente está vendo só uma imagem das margens, né? Só que em termos rígidos, né, a gente teria que ou desurbanizar ou compensar os impactos da urbanização em toda a área da bacia hidrográfica, tá? Então, por isso que a restauração acaba sendo um pouco utópica, tá? E o caminho contrário é a degradação, tá? A gente sai do ecossistema original e a gente urbanizar a bacia e lançar os dejetos, enfim, e canalizar, é justamente o caminho reverso aqui, né, da melhoria do ambiente. Então, esses dois eixos aqui, né, um fala em biomassa, em quantidade de biomassa, e o outro fala em riqueza de espécies. Então, vejam como a gente vai crescendo nos dois, né, onde a gente tem o ambiente com mais biomassa e mais riqueza de espécies, é o ambiente
original. Tá? Eventualmente, a gente pode ter um sistema modificado que tenha mais biomassa, se a gente fizer um plantio intensivo, aí, né, revegetar além do que naturalmente era vegetado, né, pouco provável que tenha isso. Não sei se tem algumas questões aqui a respeito desses termos. Tá? Eu vou passar agora, eu vou ter uma série de imagens de antes e depois. Tá? Não sei, abriram o microfone, alguma pergunta? Não, eu ia responder que está tudo ok. Tá bem. Então, vou ter alguns casos aí que eu vou convidar vocês a responderem se é recuperação, revitalização ou renaturalização de rios. Tá? Esse primeiro caso aqui, o que vocês acham que pode se enquadrar melhor? Uma restauração, numa revitalização ou numa recuperação? A foto da esquerda é o antes, a foto da direita é o depois, é isso? Isso. Quero ver agora quem... Quero ver quem estava... uma degradação. Agora quero ver quem estava prestando atenção, né, Fernando? Vamos ver. Uma recuperação? Qual? Recuperação? Recuperação? Isso. Pode ter sido o passo anterior. Vejam como foi modificado o leito aqui, né? Então foi modificada a margem, né? E foi permitido que o rio tivesse os meandros dele e tivesse um comportamento natural de deposição, né, e erosão dos sedimentos. Vejam como isso aqui foi em direção a uma renaturalização, voltar para as condições naturais dele. Pode ter ocorrido uma recuperação antes, por exemplo, se esse curso d'água tinha baixa qualidade da água, tá? Então, se a gente teve na bacia controle, aqui a gente vê que é uma bacia bastante rural, então controle dos efluentes, né, de como que a água, a gente não imagina, mas a atividade agrícola é um grande poluidor que a gente tem, né? Vem muito nutriente, né, como a gente usa fertilizante na agricultura, esse fertilizante aí, se ele é colocado em demasia, a gente acaba contaminando. Então, um manejo melhor da agricultura é uma medida aqui de recuperação do rio, ou seja, de melhorar a qualidade da água. Mas aqui a gente vê que ele foi além, ele fez alguma intervenção aqui buscando uma restauração da condição natural, tá? Então, aqui nesse caso aqui, eu enquadraria como uma restauração. Querem que eu volte na figura anterior para lembrar? É o último passo, né? Que você colocou aqui na figura anterior. Isso, seria o último passo, a gente chegar lá no ecossistema original. Tá? Mas não sendo totalmente rígido, como eu comentei, né, que a gente teria que fazer uma intervenção em toda a bacia, né, para trazer isso daqui a restauração ao que originalmente era, né, é uma coisa intangível, né, a gente não vai conseguir, a não ser que venha um decreto e transforme tudo isso aqui numa área, né, num parque, numa área de preservação e a gente abandone todo tipo de atividade aqui, que é bem pouco provável que ocorra. Dá para a gente ver aqui por essa entradinha que tem aqui à esquerda, né? Onde é que veio parar o rio, né? Ele meio que subiu aqui, né? Subiu e chegou até a margem ali onde tem árvore, né? Isso, então foi modificado. E olhem também aqui bem na parte, não sei se vocês enxergam o meu cursor. Uhum. Olhem a diferença aqui, como tinha uma atividade agrícola, né, sem nenhuma mata ciliar aqui, ou seja, quando chovia e o que escoava superficialmente aqui ia direto para o curso d'água. Então, levando todo o nutriente aqui, né, dessa atividade agrícola, levando direto para o rio. Então, vejam nessa segunda foto aqui como isso daqui foi desativada a atividade agrícola aqui para justamente ter esse filtro aqui, ter essa barreira aqui para conseguir reduzir a chegada direta da água de lavagem aqui da superfície agrícola. Tá? Posso ir para a próxima? Vamos para a próxima. O que vocês acham aí? Uma restauração, revitalização ou recuperação?
pessoal começa a responder, é uma Para mim, isso daí é recuperação. O que vocês acham, pessoal? Quem dá mais? Sim. Cleudson? Recuperação. Revitalização, eu acho. Revitalização, vamos voltar lá na primeira figura lá. A revitalização, olha como a gente tem aqui uma alteração do ambiente do entorno, né? A gente volta da vida. O que é o da vida aqui nesse sentido? É a gente ter as pessoas ocupando, é a gente encher de vida essa região. E a gente está vendo isso nessa imagem aqui? Não, né? Olha como a gente tem aqui essas paredes, como que a gente vai ter pessoas, né? Como que a gente vai aproximar as pessoas desse curso d'água se a gente mantém as margens ainda concretadas nessas muradas aqui? Então, isso aqui é uma recuperação. O pessoal está falando aqui no chat, estava praticamente disfuncional, que teve que haver uma reeducação da população, tá? Não, é isso que eu ia perguntar. Tipo, em casos como esse, que de repente você não vai revitalizar ou restaurar, nem renaturalizar, mas você vai pelo menos recuperar algo funcional do rio, né? Ou pelo menos, porque aquele ali praticamente estava o quê? Nem fluir. Por baixo devia estar fluido, mas por cima aí estava tudo estagnado aí. Mas foi uma atividade aí de recuperação, isso daí é evidentemente classificado como recuperação. Tá? Então, quando vocês veem o programa, vamos revitalizar o rio, aí vocês veem que não tem nenhuma modificação nas margens e apenas a qualidade da água melhorou, que já é a gente vai comentar mais a respeito disso, né? É o grande passo a ser dado, é a recuperação, né? A revitalização é quase que uma consequência, né? No momento que a gente tem um rio saudável, a revitalização quase que vem a reboque. Certo? Podemos avançar? Podemos. Esta, antes e depois. Então, aí a gente nota aí que provavelmente a gente tinha um problema de inundações, né? Prédios construídos muito próximos ao curso d'água aí deviam sofrer frequentemente com inundações. Aqui já está aparecendo uma revitalização, né? Está aparecendo, mas não sei se a população tem acesso ali a... Acho que tem, né? Aqui eu enquadraria também como uma revitalização. Talvez se a qualidade, na foto da esquerda a gente não consegue ver, né? E a água transparente, né? A água translúcida não quer dizer que a água é de boa qualidade, né? Ela simplesmente está sem sedimentos suspensos. A gente pode ter uma série de contaminantes aí e pode ter pulado direto de um ambiente degradado para um ambiente revitalizado, sem passar por uma recuperação, caso a qualidade da água dessa figura aqui da esquerda já fosse boa. Tá? Então, isso aqui é classificado como revitalização. Né? Claramente, a gente vê uma modificação das margens, mas não é uma modificação buscando a condição original. Né? Então, não é uma restauração. Por quê? Porque isso aqui não é uma margem natural, né? Com esses gabiões aqui, com essas muradas, né? E com essa... perfeitamente nivelado aqui, perfeitamente horizontal. Avançamos? Avançamos. Eu não vou responder mais não, hein? Os alunos é que tem que falar agora. Vai lá. Aí, essa daí, o que a gente pode... Essa tá fácil, hein, gente? Uma revitalização? Restauração. Restauração. Olhem aí como foi buscado, né? Aqui você está notando, né, que o leito retificado está aqui, né? Fizeram todo um trabalho aqui de reaterro. Reaterraram tudo isso daqui para buscar. Olhem como a gente tinha fragmentos de meandros aqui do rio nessa imagem, ó. Eu estou imaginando que vocês estão vendo o meu cursor. A gente está vendo, sim. Dá para ver. Tá. Então, olhem ali como a gente tinha resquícios dos meandros, né? Provavelmente devia ser esse e esse daqui. A Alana está perguntando se você sabe onde é. Puxa, eu tinha isso aí em algum local. Mas você pegou na internet uma imagem, né? Não é aqui não é sua imagem, é da internet.
Tá. Nenhum desses aqui. Esse aqui poderia ser Brasil, mas não é. Eu acho que esse aqui é Indonésia, se eu não me engano. Tá. E a questão aqui não é apresentar o caso, é justamente o conceito. Eu vou apresentar alguns casos mais para frente aí, que daí eu referencio eles adequadamente da onde eu tirei. Não, tranquilo, acho que ela só ficou curiosa mesmo. Tá? Então, isso daqui é uma restauração, ou renaturalização, como queiram. Esta mais. Revitalização, esse? Alguém mais segue a... David também falou que é revitalização no chat. Por que a gente não poderia chamar de restauração? Porque não alterou o curso do rio, ele permanece do mesmo jeito, né? Só lança mão de alguns artigos, vegetação, essas coisas. No... Aqui a gente pode avançar e fazer mais uma observação nisso, né? Olhem como a gente não modificou a largura, né? A gente manteve as margens revestidas e só alterou o leito, né? Só o fundo do curso d'água. O que a gente fez com isso? A gente diminuiu a capacidade de escoamento. Tá? Então a gente tem que ver uma atitude dessas, ela tem que ser acompanhada de algum controle a montante. Tá? Por quê? Porque a gente está reduzindo a capacidade, a gente vai aumentar a frequência das inundações aí nessas margens, tá? Por diminuir a seção hidráulica e por aumentar a rugosidade. Tá? Então, necessariamente, numa proposta desse tipo, aí a gente tem que ver como, né, reduzir os picos de vazão provavelmente com reservatórios a montante. Ok? Certo, mas não classifica como nada, então? Não, classifica como revitalização. A minha pergunta foi por que não poderia ser uma restauração. Né? Certo. Daí já Continua sendo uma revitalização porque você está melhorando a qualidade da água aí, está fazendo a ação no ponto, mas gera esse outro impacto que você está falando, né? Tá. Isso, a qualidade da água foi a recuperação que eles fizeram provavelmente um pouco antes, ou junto com a revitalização, que foi essa modificação aqui, ou simplesmente parar de desassorear o curso d'água. Isso aqui naturalmente ele vai buscar, né, ele vai pegar esses meandros aqui, ele vai depositar a água. Isso aqui a gente observa, eu tenho uma série de fotos até aqui do arroio dilúvio, que a gente tem exatamente isso. O desassoreamento contínuo vai mantendo as características originais, né? Não as originais, mas as características do canal modificado, Isso, do canal modificado. O original do modificado, né? Isso. E se não fizer nada, parar de desassorear, o curso d'água naturalmente vai buscar qual é, né, a vazão modeladora que a gente tem, né, vai modelar o rio naquele leito necessário, né, em função do regime hídrico que ele acaba tendo. Tá? Então, ele vai depositar os sedimentos e vem vegetação, enfim, ele espontaneamente ele vai voltando a essa característica aí. Só que o problema é que justamente, por que ele foi retificado e revestido? Porque isso aqui provavelmente inundava dos lados, né, e foi feito isso para aumentar a vazão e minimizar os problemas de inundação. No momento que a gente faz isso, a gente volta, né, a gente desfaz aquele objetivo que a gente tinha, e por isso que eu comentei, né, que a observação além disso é que necessariamente teria que ter alguma medida de controle a montante. Tá. Ok? Vou avançar. Tá. Aí terminou. Agora eu passo a mostrar alguns exemplos, né, e alguns comentários. Os Estados Unidos, então, é o país mais ativo em requalificações. Lá eles têm requalificações, aí eu botei, viram que o termo requalificação é geral. Tá? Vou voltar lá nessa aqui, ó. Requalificação de curso d'água. Requalificação é o termo genérico. Uma requalificação, a gente vai mudar a qualidade dele. Então, pode ser uma restauração, pode ser uma recuperação, pode ser uma revitalização.
tá? O requalificação é quando a gente faz alguma intervenção, seja ela qual for. Tá? Então, por isso que eu botei aqui nesse slide, aqui eu botei, né, que os Estados Unidos é um dos países mais ativos na requalificação, né? Vocês já iam me perguntar, né, pô, mas esse termo aí a gente não estava, né, nas alternativas que eu colocava aqui nas fotos, não tinha requalificação, tá? Então, espero que tenham entendido esse ponto. Tá? Então, se vocês forem procurar exemplos de requalificação, né, sendo qualquer um dos 3 tipos, vocês procurem em exemplos dos Estados Unidos, vai ser, lá vocês têm exemplos aos milhares. Tá? E eu peguei algumas fotos aqui, né, o rio Mississippi, a principal bacia dos Estados Unidos, né, corta de norte a sul os Estados Unidos, tá? Não está aqui um livro que eu estou lendo ainda, que fala justamente da história do Mississippi, eu acho que está lá na minha cabeceira. Não está aqui, mas é um livro muito interessante, depois eu posso passar para vocês, que conta a história, né, das intervenções no rio Mississippi, e como eles achavam que no início, eles achavam que quanto mais confinado o rio, maior ia ser a capacidade de vazão dele, porque ele naturalmente ia erodir o fundo, mas só que não aconteceu isso. Durante as estiagens ele depositava muito sedimento. Então é interessante esse livro aí, Rising Tide, o nome do livro, Rising Tide, e que a tradução seria maré crescente, alguma coisa assim. E ele começa a contar desde a dissociação, né, da engenharia militar para a criação da engenharia civil. Tá? É uma coisa bastante interessante. A gente chama engenheiro civil, todo mundo imagina, né, uma pessoa que, né, no jargão popular aí, que faz construções. Né? O cara é engenheiro civil, trabalha com obra. Mas não, engenheiro civil foi criado justamente porque antes a gente só tinha engenharia militar. E aí, então, em algum momento, a gente começou a ter cursos de engenharia que não eram militares, eram cursos civis. Então, por isso, a criação do termo. Não sei se é novidade para alguns, né? A curiosidade de saber por que a gente chama o curso de engenharia civil de civil. Tá, e vejam aí que são benefícios evidentes, né? Eu conheço aqui o caso, né, de San Antônio, aqui, o Riverwalk, que eles têm lá, que é todo um trecho revitalizado, e olha quantos, né, lá é o centro gastronômico, né, o centro turístico e gastronômico de San Antônio, no Texas, ao longo desse rio, tá, e as pessoas estão bem próximas ali, tá, tem todo o controle, ele é bastante artificializado, então isso aqui é perfeitamente classificado como uma revitalização, tá, todos aqui, na verdade, essas 3 imagens aqui, são revitalizações, né? Não são restaurações. A gente não buscou voltar à condição original. Acho que o grande exemplo que todo mundo lembra quando fala de revitalização de rios é o Cheongcheong, alguma coisa desse tipo aí. Se tem alguém aí que fala coreano aí, ou que já teve na Coreia do Sul aí, que sabe pronunciar exatamente aí, por favor, fale, mas e a gente acaba, quando Cheon, se eu não me engano, a parte final dessa palavra aqui já significa rio, então por isso que não é adequado a gente falar o rio com esse nome aqui, porque dentro dele já está, né, eles juntam e dentro dessa própria palavra já tem um rio dentro. Enfim, isso aqui foi um projeto, então, que foi construído aí em 2 anos, né, de julho de 2003 a setembro de 2005, foi revitalizado 6 quilômetros desse curso d'água. Então, o original deles, vocês tinham o curso d'água passando embaixo de uma elevada, tá? Totalmente escondido. Então, a gente foi renegado ao subsolo em detrimento, né, de um projeto rodoviário. Então, carro em cima, carro embaixo, carro dos lados. Era uma cidade pensada só para carros. Então, olha o que é a diferença desse ambiente que a gente tem para ambientes assim. Também é uma revitalização super intervencionista, digamos,
né? Muitos chamam isso daqui de um grande chafariz urbano, tá? Que ficou um ambiente bastante humanizado, digamos assim, né? Óbvio que tem trechos e trechos, tem trechos mais vegetados, trechos mais concretados, tá? Mas a solução deles, vejam que a parte revitalizada aqui do leito, né, onde as pessoas têm contato com a água, ele ficou segregado, então, das interceptações, né? Todo esgoto que é interceptado, ele deixa de chegar no curso d'água, ele é interceptado nessas galerias, e as inundações também são levadas por essas galerias. Eventualmente, a gente tem as inundações na parte revitalizada. Então, vejam aqui como a água antes que passava por aqui, agora boa parte passa por essas... vejam que a gente ainda tem canais enterrados. Eu vi um vídeo sobre esse... Eu vi na verdade, um documentário sobre esse rio, e como ele agora na verdade, de TV a cabo, como ele está parte do roteiro da rota turística de Seul. Como ele está... Como? Como ele está à parte? Como ele agora é parte da rota turística. Tipo, isso. Todo mundo faz questão de conhecer. Eles estão criando peixe, criando carpa no rio. Então, virou um parque. Tem uma série eu até fiz um selecionado de críticas disso daí, né, que eles colocaram o nome de... vejo aqui a capa do livro, né, eu escrevi para a prefeitura de Seul e eles me mandaram o livro, e o termo que eles utilizaram, restoration, né, e viram que não é adequado dentro do que a gente está propondo, né, do que foi propondo pelo Cengiz lá em 2013, óbvio que foi depois desses movimentos aí de intervenções em rios urbanos que a gente teve esse entendimento melhor aí dos termos, né, uma necessidade de definir o que são cada um desses termos. Mas, então, as críticas que tem, né, que muitas dessas pedras aqui são totalmente artificiais, é moldada, é um artesão que fez essas pedras de concreto, tá? Para vocês verem o nível de artificialização que foi essa revitalização, tá? Óbvio que tem muitos pontos positivos, mas se era isso que eles tinham, né? Acho que a grande crítica que eu lembro agora das publicações que eu coletei aí, que eles tinham essa ideia aqui de restaurar, de trazer ao natural. Daí eles ficavam questionando, né, quão natural é isso, onde a gente tem pedras de concreto e a gente tem 3 espécies de peixe só. Né? Daí eles falam, nossos rios aqui, os rios da Coreia do Sul, têm tantas espécies de peixe diferentes, né, vegetações. Enfim, foi justamente, eu acho que foi um amadurecimento, né, de quais termos, né, do que a gente vai definir nessas intervenções de rios urbanos. Tá? Então, eles interceptaram esgoto, eles fazem transposição. Essa água que vocês veem aqui não é a água natural desse curso d'água. Existe uma transposição de rio, eles buscam de um rio. Imaginem, por quê? Toda a água que drena da bacia, ela é interceptada aqui, ela não chega no curso d'água. Então, ela é levada por essas galerias que estão enterradas nas margens aqui, tudo é interceptado e é levado. Esgoto local é levado para a estação de tratamento, e a água urbana eles não deixam chegar aqui, porque a água de escoamento, o first flush, é super contaminado. Então, eles também não deixam chegar aqui. E essa água aqui vem de um rio natural, a alguns quilômetros de distância. Tá? E também tem que pensar nas inundações que são sazonais lá. Então, tem a época de chuva, né? Isso aí também tem que levar em conta, né? Se vocês vão fazer um projeto de revitalização, que tipo de utilização, né? Eu vou ter o festival, eu não posso fazer um festival de arte aqui, ou de teatro, alguma coisa, durante o período de inundações. Né? Então, eu já tenho que saber na cidade quando é que é. Imagine se é no Festival de Gramado, né? Festival de cinema lá de Gramado. Né? Eu queria fazer um festival de cinema num espaço junto ao curso d'água. Só que é exatamente no período das grandes chuvas. Né? Então, um projeto bem pensado de revitalização tem que ir além, né, das questões ambientais, questões hidrológicas, hidráulicas, tem que ir
nessas questões culturais, né, e comportamentais das pessoas que vão utilizar. Aí a pergunta agora que vem aí no Brasil, o que a gente tem? Tá? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Já estamos quase no final, né? Eu vou dar uma acelerada aí para a gente terminar. Então, exemplos que a gente tem, em 97, acho que foi o primeiro movimento de recuperação de rios, né? Isso aqui nem é revitalização, é uma recuperação, é simplesmente características de qualidade, tá? Mas veja aqui o que eu friso nisso daqui, ó, o engajamento, né, de muitas pessoas aí, o núcleo interdisciplinar e transinstitucional, eles chamam de revitalização, né, da bacia do Rio das Velhas. É uma bacia próxima à região metropolitana de Minas Gerais, tá? Então, como eles criaram, esse é o NU Velhas, né? NU é um termo que os mineiros usam muito, né? Uma expressão, tipo, a gente usa aqui o ba, lá eles usam o nu, né? Nu como é grande, nu como tá frio, enfim, eles usam nu para tudo, então acho que aproveitaram aí o nu de núcleo, né, e colocaram NU Velhas. E também eles têm atividades aí de arte, música, então, que é o Festivelhas, do Manuelzão. Tá? Então, acho que é um exemplo aí que existe, né, é uma bacia aí onde vocês têm uma população aí de quase 5 milhões de pessoas. Eu acho que o exemplo mais o expoente maior, né, de exemplo que a gente tem aí foi o projeto Drenurbis, lá em Belo Horizonte também, tá? No entanto, ele foi bem localizado, ele foi apenas nas nascentes, então onde tinha o nascente eles conseguiram fazer essas belas intervenções aqui. Então, se vocês olharem imagens de satélite pelo Google Earth, se vocês localizarem esses pontos aqui, então procurem Drenurbis, né, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver o nome das praças e dos parques, vocês conseguem localizar. E lá pelo Google Earth, olhem o histórico de imagens lá, vocês vão ver como tinha ocupações aqui. Esse tecido urbano que vocês estão vendo aqui nas redondezas dessa área revitalizada, a urbanização ia até a margem do curso d'água, tá? Então, acho que isso aqui foi um grande exemplo, e como era na nascente, eles conseguiram, né, o investimento para recuperar, né, lembrem, né, recuperar é tratar a água, deixar a água com qualidade adequada. O investimento foi baixo, né, porque estava justamente na nascente dos cursos d'água. O Rio Capibaribe, em Recife, também é outro movimento que está acontecendo, ainda nada foi feito, mas tem bastante projeto. Então, o pessoal lá está envolvido com o pessoal lá da Federal de Pernambuco, o professor Jaime Cabral está nisso daí. Então, é uma região de mangue aqui, né, chega logo lá está o mar, mas todo um projeto aí de revitalização, então, com alguma recuperação de mata ciliar, enfim, e construção de equipamentos urbanos aí para revitalizar. Rio Jaguaré também, acho que isso aqui é um grande exemplo de movimento que está acontecendo, não tem nada feito ainda, mas São Paulo, a Sabesp está se mexendo bastante, então a gente nota preocupação em conseguir recuperar, só que lá é uma tarefa colossal, né, de conseguir melhorar os rios urbanos em São Paulo, tá? Eu acho que uma bacia aí que tem 65% de galerias subterrâneas, né, é um projeto piloto, né, é uma importância bem grande. Rio Barigui, em Curitiba, muitos de vocês devem conhecer, tá? Então, notem aí que desde 2007 tem eu fui buscar informações atualizadas e não tem nada, né? O mais atual que eu achei foi um projeto aqui junto de um shopping center que tem bem próximo ali da foz do Rio Barigui, perto do Lago Barigui, né? E notem aqui que o projeto, né, é uma revitalização que pulou a recuperação, né? Se fosse uma recuperação, se fosse uma revitalização em um rio já recuperado, com qualidade d'água, por que fazer uma passarela tão alta, né, tão longe da água? Né? Por que a gente não tem esses equipamentos aqui no nível mais próximo da água? Né? Então, por quê? Porque isso daqui, ele pulou a parte de recuperação. Tá? Então, diversos trabalhos acadêmicos foram desenvolvidos, né,
porém, né, com pouca aproximação da população com o corpo d'água. Aqui em Porto Alegre, em 2012, teve uma movimentação aí que parecia que a coisa ia e acabou não fundo, né, que foi o governador do estado, que à época visitou Seul e ficou maravilhado lá, né, óbvio que era um programa turístico lá, conhecer a revitalização do rio lá em Seul, né, na Coreia do Sul, e voltou maravilhado e movimentou a prefeitura de Porto Alegre, a prefeitura vizinha, que é a cabeceira do Rio Dilúvio, está num município vizinho, então Porto Alegre, Viamão, que é a cidade vizinha, mais as duas universidades, a URBS e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então fizeram toda uma movimentação, enfim, e tal, e aí apresentaram esse programa de revitalização. O programa, né, o projeto de revitalização ia custar 2 milhões, o projeto, e nesse programa aqui já dizia, a primeira coisa que tem que fazer é melhorar a qualidade da água. E aí quando foram ver os bilhões que ia custar melhorar a qualidade da água, o projeto morreu na casca, tá? Então nada mais foi feito. Então 2012, 2013 teve uma grande movimentação aí, depois de lá para cá mais nada foi feito. Uma coisa que foi feita, que não foi no curso d'água no dilúvio, mas foram nas margens aqui do Lago Guaíba, foram revitalizações da orla. De novo, não tem contato, a água é bastante poluída aqui nessa região, mas eu vejo isso como um primeiro passo aí para a gente buscar uma melhoria, né, uma revitalização no próprio curso d'água do Arroio Dilúvio. Tá, e por fim, minhas considerações finais aqui, que a recuperação, então, a melhoria da qualidade, é quase sempre vista como sendo muito cara, e as revitalizações acabam não tendo início ou conclusão. Tá, então, vejam aí que saiu essa semana ainda um relatório, um trabalho do Trata Brasil, né, mostrando que apenas 24 das 27 unidades da federação, né, aliás, 24 ainda necessitam, né, ampliar os investimentos em saneamento. Apenas 3 estados aí, se eu não me engano, São Paulo, Paraná e tem mais um que eu não me lembro, estão com os investimentos dentro do aceitável, né, também não é a melhor maravilha do mundo, mas são os 3 estados melhores. Então vejo aí que o nosso problema ainda é despoluir, né, o nosso primeiro passo é despoluir os rios urbanos. Outras coisas que faltam, os planos urbanísticos, né, os master plans dos municípios, pouco conversam com os outros planos, né, e aqui eu salientei só o plano de drenagem, né, de mobilidade eles falam mais, mas plano de saneamento, plano ambiental acaba não tendo muita conversa com o plano urbanístico, então falta compatibilizar isso, né, eu vejo pouca compatibilização nisso. Tá? E os próprios planos urbanos também, eles são... A minha ideia na apresentação inicial era mostrar o que os planos de drenagem urbana previam de revitalização de rios, e tive que mudar o assunto, porque eu via que já trabalhei em vários planos, já li vários planos, né, e essa parte aí, eu via que tinha alguma coisa de revitalização de rios, mas nunca me detive a buscar, fazer uma busca, né, em diversos planos, ver o que eles falavam. E, em geral, eles apenas citam, né, e quase sempre eles são monossônicos em falar do rio lá da Coreia do Sul, tá? Então, dificuldades aí nessa compatibilização. Eu vejo os projetos pilotos, né, como acho que é um grande alavancador aí para a gente dar visibilidade e confiança, né, para os tomadores de decisão saber o que é possível, tá? E a gente tem que pensar nessas revitalizações aí também, né, a gente precisa ter uma viabilização dessas manutenções, pensar em soluções inteligentes, de baixo custo, pensar em licenciamentos de comércio para a gente ter uma sustentabilidade e uma revitalização efetiva, onde a gente tenha atrativos para a população, tá? E por que não também pensar em programas de doação, né? Abrir programas de doação de grandes empresas ou pessoas privadas, né? Pessoas físicas, né? Contribuir com doações para um bem maior. E fica aqui o meu e-mail, né? Obrigado pelo tempo de vocês aí. E agora vamos às questões finais que vocês possam ter.
Fernando, obrigada pela sua apresentação, por compartilhar esse conhecimento com a gente. A Jaqueline está fazendo... Acho que você pode parar de compartilhar, Fernando, para você voltar aqui para a sala com a gente. A Jaqueline está comentando que existe o projeto de revitalização Novo Rio Pinheiros. Você consegue abrir esse microfone, Jaqueline? Onde é que fica esse rio? Em São Paulo. O Jaguaré é um afluente do Pinheiros. Ah, tá, o Rio Pinheiros. Aquela colocou novo com um N maiúsculo, achei que fosse um outro rio. Não, no Rio Pinheiros eles querem... É o nome do projeto. O nome do projeto, tá. E o Jaguaré vai ser o projeto piloto dentro do Novo Pinheiros. Ah, tá. É até 2022 que eles pretendem fazer essa revitalização, né? Eu nem olho esse tipo de informação, que são promessas jogadas ao vento, o meu conceito. Porque tá aí, né? Tá aí, mas eu vejo aqui pelo nosso governador aqui, que voltou cheio de esperança e prometendo a revitalização do curso d'água e deu em nada, né? Então, sempre vai aparecer algum problema aí, ou uma pandemia, às vezes, pode complicar tudo na vida. No caso, eu acho que tem nesse projeto, se eu não me engano, iniciativa privada junto com a pública, né? Então, pode ser que, de repente, aconteça mesmo. Mas eu achei muito interessante os termos, viu, professor? Obrigada. Eu não tinha conhecimento da diferença entre os termos recuperação, revitalização e restauração, né? Eu acabei tendo um tempo porque eu acho importante isso daí da gente definir esses termos, porque quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que ter uma unidade aí de conhecimento a respeito disso. Com certeza. Obrigada. Que nem a gente fala margem esquerda e margem direita, todo mundo tem que saber qual é a margem esquerda e qual é a margem direita, senão não, a gente acaba operando a perna errada do paciente, né? Então é bastante importante esses conceitos aí, saber o que das pernas a gente conhece desde criança, né? O que é a perna, o que é o braço esquerdo e direito, mas a margem de um rio, o que é esquerdo e direito, a gente precisa ter essa definição bem clara e repetir várias vezes para que isso aí se torne natural, como a gente dizer o que é a mão direita e esquerda. Se bem que tem pessoas aí que mesmo adultas depois têm dificuldade de dizer qual é a mão esquerda e direita. Tem que usar relógio, né, para saber qual que é. Ninguém mais usa relógio agora, né? Fernando, explica para o pessoal o que é margem esquerda e direita, vai. Já que você comentou. Isso é definição, isso a gente tem que saber, então, a definição do que é margem esquerda e direita, a gente olhar o rio na direção que ele corre e aí estabelecer. Daí a gente tem que saber o que é o direito e esquerdo do nosso, né, o que é o direito e o que é o esquerdo, e aí a gente estabelece margem esquerda e direita. Então, margem direita. O referencial é o movimento do rio, não é onde você está, né, mas é o movimento do rio. Tem que olhar em direção aonde ele está indo, e aí a gente estabelece o direito e a esquerda, como se a gente estivesse numa ponte olhando para onde o rio escoa, estabelece direita e esquerda direto. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer, professor Fernando? O pessoal foi perguntando durante a palestra, né? Já foi fazendo os comentários, mas caso tenha restado ainda alguma coisa, fiquem à vontade. Enquanto eu agradeço mais uma vez, né, pelo Fernando ter se disposto a estar aqui com a gente. O Jonas está agradecendo, né, ótima palestra, muito obrigado, Fernando. E eu acho que todo mundo aproveitou bastante, né, porque foi uma palestra bem interativa e muito interessante. Nathalie também, muito boa palestra, obrigada. Pessoal, mais alguma consideração, então, que vocês queiram fazer? Tudo certo? Tudo claro? É muito engraçado, né, Fernando, a gente conversar com as pessoas e a gente não vê as pessoas, né? Esse online é muito esquisito. A gente só vê o texto do chat. Do chat, e alguns não conseguem abrir a câmera, então a gente só vê as fotos e as letrinhas, né? Mas eu já me acostumei com isso aí, as primeiras experiências nisso foram mais dramáticas. Traumáticas, Agora, é verdade. A apresentação já não é mais um bicho de 7 cabeças e ver iconezinhos aí com fotos das pessoas também não me abala mais.
Eu ainda sinto um pouco, viu? Olha, o Nicolas está dizendo que vai te mandar um e-mail. Opa, não deu tempo de ler. Logo após, né? Eu agradeço. Muito bem, gente. Então, considerando aí os agradecimentos, Fernando, eu acredito realmente que o objetivo foi alcançado, né? Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, agradeço muito. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir, que agora é a hora da foto oficial. Toda vez tem que ter, né? Toda vez a gente tira uma foto aí oficial no fim das apresentações. Muito bem. Todos sorrindo, que eu vou tirar agora. David, pentei o cabelo. Teu cabelo, David. Toda vez é isso? Como que é, Fernando? Pandemic hairstyle? Pandemic hairstyle. Aí, Bruno ligou também, beleza? Todo mundo sorrindo, 1, 2, 3. Olhando para a câmera. Isso, vou tirar mais uma por desencargo aqui, porque vai aqui, né? Todo mundo olhando para a câmera do notebook, sorrindo. Fernando, vamos lá? Muito bem. Obrigado, pessoal. E muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Obrigada ao pessoal que ficou aí até o final, né? Eu espero que vocês realmente tenham aproveitado bastante. E qualquer coisa que vocês ainda tenham de dúvida, o professor Fernando disponibilizou o e-mail dele, vocês têm o meu também. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Fernando, muito obrigada. Agradeço mais uma vez e a gente mantém contato, tá bom? Muito obrigada mesmo. Valeu. Exatamente. Até mais, uma boa noite, pessoal. Tchau, gente. Cuidem-se bem.